Mateus, capítulo 20, e versículo 6, diz assim: Por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Aqui nós temos uma pergunta feita por um homem que era dono de uma vinha. E esse homem, ele saiu de madrugada procurando trabalhadores para trabalhar na sua vinha. E ele conseguiu alguns, ajustando com eles um salário. Perto das 9 horas da manhã, ele saiu novamente e achou mais trabalhadores e os contratou para que também trabalhassem em sua vinha. Por volta do meio-dia, ele também saiu procurando trabalhadores e encontrou e também os contratou para que trabalhassem na sua vinha. Próximo das 3 horas da tarde, saiu ele também a procurar trabalhadores, mais trabalhadores, para a sua vinha. E os encontrou e os contratou. E perto das 5 horas da tarde, já o dia se findando, procurou ele mais trabalhadores e encontrou alguns que estavam desocupados, e então, ao vê-los desocupados, fez-lhe essa pergunta: Por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Hoje quero meditar com você sobre esta pergunta feita pelo dono da vinha a esses homens que às 5 horas da tarde estavam ociosos e desocupados. Por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Essa pergunta é uma pergunta que é feita por Deus para muitos cristãos de hoje. Se nós cuidadosamente e diligentemente observarmos a história da igreja cristã, nós veremos que desde o começo da sua fundação, grandes trabalhadores participaram para essa construção. O próprio Jesus Cristo, o fundador da igreja, disse: Eu trabalho e meu Pai trabalha também. Os discípulos de Jesus foram enviados a pregar o Evangelho em Samaria e até os confins da terra. O apóstolo Paulo, em uma de suas cartas, ele diz: Eu trabalhei mais que todos os apóstolos. Depois de Paulo, nós temos uma nova era, que era dos pais da igreja, uma era conhecida como a era da patrística. E nessa era, nós tivemos grandes homens, tais como João Crisóstomo, Agostinho de Hipona e outros que entregaram e queimaram suas vidas no trabalho para o Senhor Jesus Cristo, com foco na sua igreja. Depois de um certo tempo, nós tivemos a época dos reformadores. Junto com Lutero trabalharam João Calvino, Ulrich Zwinglio, e até mesmo antes de Lutero, John Huss, John Wycliffe e outros que entregaram suas vidas pelo trabalho à igreja. Por volta dos anos 1700, tivemos homens como
Jonathan Edwards, George Whitefield, John Wesley. Por volta dos anos 1800 tivemos Charles Haddon Spurgeon, Dwight Lyman Moody e homens que entregaram as suas vidas para trabalhar na vinha do Senhor. No século XX, nós tivemos grandes referências como Billy Franklin Graham. Tivemos alguns teólogos que se entregaram à causa do Mestre, como John Stott. E hoje, nós chegamos no século XXI. Muitas horas se passaram desde quando Jesus Cristo fundou a sua igreja. Ele fundou pela madrugada. Às 9 da manhã, os apóstolos começaram a trabalhar. Ao meio-dia, os pais da igreja começaram a trabalhar. Às 3 horas da tarde, os grandes reformadores e pregadores começaram a trabalhar. E agora, nós estamos na última hora. Nós estamos às 5 horas da tarde. O sol dando seus passos rumo ao poente. E nós, muitos de nós, desocupados na vinha do Senhor. O tempo que nós vivemos são os últimos tempos. O pecado tem crescido em grande escala no mundo todo. O amor tem se esfriado também no mundo inteiro, porque, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Hoje, a nossa sociedade tolera o pecado e o aceita como se não fosse mais pecado. Como o apóstolo Paulo diz aos Romanos, eles olham para a verdade de Deus e fazem dela uma mentira. Nunca foi tão necessário que a igreja toque o seu trompete. Nunca foi tão necessário que o som claro do Evangelho venha soar aos ouvidos dos pecadores. Nunca foi tão necessário que uma igreja se torne militante pela causa do nosso Senhor. O que você fará com essa advertência? O que você fará diante desta pergunta? Estivestes aqui, ocioso, ociosa, o tempo todo? É provável que você esteja trabalhando em outros assuntos. É provável que você esteja ocupada e ocupado, mas quanto aos assuntos do Senhor, que são os mais importantes, você está ociosa e ocioso o dia todo? Haverá um grande dia em que o Senhor chamará todos os seus servos, tanto os que trabalharam, tanto os que estavam ociosos, e fará com eles o acerto das contas. É tempo de a igreja do Senhor segurar com firmeza o bastão que foi passado a ela. Esse bastão, ele foi passado a nós por mãos ensanguentadas, por mãos que foram martirizadas, por mãos que entregaram a própria vida para preservar a verdade, para que ela chegasse até nós. Agora esse bastão está em minhas mãos e está em suas mãos também. Não se engane achando que o bastão não está em suas mãos, porque ele está. Se você é um cristão, em Cristo Jesus, o bastão está em suas mãos, porque ele deu a ordem: vá
ao mundo todo e pregue o Evangelho a toda criatura. Não se julgue pequeno demais para este trabalho. Não se julgue jovem demais para este trabalho. Não se julgue incapaz demais para este trabalho, porque Ele capacita os que escolhe. Escolhe jovens para o seu serviço e pede renúncia aos ocupados, para que se gastem em uma nova e mais excelente ocupação. Que hoje o Espírito Santo, Ele abra os nossos ouvidos. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. E que essa mensagem desperte os nossos corações, para que naquele grande dia Ele olhe para nós, o dono da vinha nos observe com seus olhos de chama de fogo, e que Ele jamais diga a nós: te dei todas as condições, todos os recursos, te dei saúde e tempo, por que você ficou ocioso o dia todo?